Glória a Deus, bom dia para quem é da manhã, boa tarde para quem está vendo à tarde, ou boa noite para quem só vai ver à noite. Que Deus em Cristo nos abençoe, nos dê graça, nos dê vitória, nos livre do mal, e que todas as bênçãos das regiões celestes em Cristo possam estar sobre nossas vidas. Que Cristo nos abençoe e nos faça triunfar sempre, pois nele somos mais que vencedores. Para não ficar preso às minhas palavras, vamos ao texto, pois não gostamos de perder tempo. Vamos ao texto que está no capítulo 3 da missiva aos Colossenses, carta do apóstolo Paulo aos irmãos de Colossos. Colossos. Essa carta é uma carta pautada principalmente aos novos convertidos, um alerta, um despertamento para que eles fizessem a vontade de Deus, andassem, em santidade e tivessem cuidado com os falsos ensinos, isto é, as heresias que eram plantadas nas igrejas neste tempo. Não que hoje esteja muito distante disso, seja muito diferente. Mas Paulo teve um zelo com essa igreja muito grande. O povo de Colossos era um povo fervoroso, porém eles estavam com muita sede ao pote. E desta forma estavam sujeitos a cair em heresias e enganos de homens. Então vamos ao capítulo 3 da carta do apóstolo São Paulo aos Colossenses. Diz assim: portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado, à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, isto é, quando Ele voltar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória, a transformação que Ele fala aqui, o corpo sofrerá. Versículo 5: mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a fornicação, a impureza, a afeição desordenada, a vil concupiscência e a avareza, que é a idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nas quais também em outro tempo andastes, quando vivieis nela. Mas agora despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes de vossa boca. Não mintais uns aos outros, pois já vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos vestistes do novo homem, que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou, onde não há grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. Versículo 12. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros, perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazeis vós também. E sobre tudo isto, revesti-vos de amor, que é um vínculo da perfeição. Lemos 12 versículos, capítulo 3 de Colossenses, ao qual Paulo admoestou os irmãos de Colossos. Lembrando-vos que cada carta que Paulo escrevera, essas cartas foram copiadas, isto é, replicadas, pois esses conselhos serviam para todas as igrejas. As únicas cartas que eram individuais eram as cartas pessoais, como a carta a Filemon e as cartas a Tito e a Timóteo, mas as cartas às igrejas serviam tanto de uma para a outra, pois todas as igrejas estavam suscetíveis
e passíveis a passar pelas mesmas situações parecidas e semelhantes. Paulo alerta aos irmãos que lembrassem que já ressuscitaste com Cristo, isto é, quando aceitamos a Jesus, quando nos entregamos a Ele, nós morremos para o mundo. E nas águas batismais nós nascemos como um novo homem. E Paulo nos alerta dizendo: buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra do Pai, e não nas que são da terra. Isto é, Paulo não está dizendo que não vivamos a vida aqui no mundo. Claro, aqui que fomos feitos, é aqui que nós estamos. Mas o que Paulo diz é que a nossa mente tem que estar sempre conectada com o céu, com as coisas de Deus. O próprio Jesus nos alertou, capítulo 6, versículo 33, mas buscai primeiro o reino dos céus, o reino de Deus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Pois nós somos cidadãos celestiais, peregrinando neste mundo. Paulo nos alerta dizendo: pensai nas coisas que são de cima, isto é, no reino de Deus, na glória de Deus, no poder de Deus, na vida com Deus, na santidade, no pudor, na oração, no jejum, na palavra de Deus, na separação, na pureza. Porque já estás mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele. Aí ele diz mais: mortificai os vossos membros, isto é, os membros, isto é, o nosso corpo. Ele tem vontades, ele tem desejos, ele tem cobiças, que geralmente começa nos olhos, começa no ouvido. Mas os membros precisam ser mortificados através da oração, através do jejum, da consagração, da leitura da palavra. Os nossos membros, eles guerreiam. O próprio Paulo diz aos romanos que ele via no seu corpo uma outra guerra. Uma guerra que era a carne contra o espírito, pois os membros, a carne, o corpo, os desejos, os almejos da alma, quer as coisas desse mundo. Então ele nos alerta a pensar nas coisas que são de cima. O próprio Salomão vai dizer em Provérbios que temos que buscar as coisas de cima para se desviar do inferno que está embaixo. Pois as coisas desse mundo são coisas momentâneas, aparentes, mas as coisas de cima são eternas. Ele diz: olha, tens que mortificar os membros da fornicação, da impureza. Isto fala do adultério, da prostituição, da lascívia, dessas coisas a qual vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nos quais também em outro tempo andaste nela, andaste em outro tempo, vivia em outro tempo, mas hoje sou nova criatura. 2 Coríntios 4:17 diz: 4:17 diz: se alguém que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. A mudança, a transformação que o Espírito Santo de Deus em Cristo tem feito nas nossas vidas requer renovo, e esse renovo é cotidiano, é sempre estar buscando estar cheio do Espírito Santo, como Paulo alertou aos irmãos em Éfeso: encher-vos do Espírito Santo. E para se encher do Espírito Santo é oração, é jejum, é leitura da palavra, é cultuando, é adorando a Deus, é a comunhão com os irmãos. E ele diz: olha, despojai-vos, isto é, tira a roupa velha, despojai-vos, pois, do velho homem, com as suas concupiscências. Se despojar, tira a ira, a cólera, a malícia, a maledicência, as palavras torpes da boca. Não mintais uns aos outros, pois já se despiste do velho homem com os seus feitos. E vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Onde não há grego, quando fala de grego, está falando de sábio, de filósofos, conhecedores, de vaidade. Pois os gregos nesse tempo eram o povo mais vaidoso. Nem de judeu, com a religiosidade, com as tradições. Circuncisão nem incircuncisão. Bárbaro ou cita. Bárbaro aí está falando da ignorância. Pessoas ignorantes, sem conhecimento algum. Odicita, pessoas que se achavam zen, que não se metiam com nada, que achavam que não precisavam nem do espiritual, nem do material, mas do que surgisse.
servo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas, de misericórdia, de benignidade, de humildade, de mansidão, suportando-vos uns aos outros. Suportar é fácil? Não. Conviver é fácil? Não. Mas temos que suportar. Somos falhos, somos limitados, somos pecadores. Às vezes enxergamos a falha do irmão e apontamos, mas quando apontamos a do irmão é para maquiar a nossa, para disfarçar a nossa. Tenhamos caráter, sejamos verdadeiros. Se algo te incomoda, fale. As pessoas não falam. Elas comentam com várias pessoas, mas não vai aquela pessoa. E às vezes a pessoa está inocente, nem sabe. Já vi isso muitas vezes dentro de ministérios. Mas Deus é fiel. Deus é santo. Deus requer de cada um de nós santidade e obediência. Uma vida ilibada, uma vida separada, uma vida como convém ao servo de Deus. Eu preciso ter essa vida, você precisa ter essa vida. Precisamos nascer de novo. Precisamos ter uma vida com Cristo a cada dia. O novo nascimento não é nas águas, quando nós descemos, porque descemos para morrer, mas é quando nós subimos, como emergimos para viver com Cristo. E vos despir do velho homem, tirar de nós, arrancar de nós toda a filosofia do velho homem, toda a tradição, todo o costume, toda a maneira de ser, toda a natureza caída que nos puxa para baixo. Mas pensar nas coisas que são de cima, pensar na vinda do Senhor, pensar no reino dos céus, nas ruas de ouro, como postei nesse dia de hoje. Esse ouro, essa mensagem é de 2018, essa vertente sermonária, porque já tem mais de 10 anos que eu posto. Tem gente que acha que eu comecei ontem, tem 1 ano, 2 anos, não. Tem mais de uma década. Bem mais de uma década, para falar a verdade. Mas Deus é fiel. E é Ele que nos faz triunfar em Cristo. Que Deus em Cristo abençoe sua vida. Abençoe o seu dia, a sua tarde, a sua noite. Abençoe a sua casa. Lembre-se, hoje são 31/7. Isto é, estamos indo do meio para fim do ano. O que nós fizemos até aqui? Que façamos tudo diferente, que façamos mais e façamos mais e melhor. Que sejamos melhores, que ainda podemos mudar a nossa vida esse ano. Mas para isso, precisamos ser melhores. Não vivermos de comichões, não vivermos de fofoca, de mensagens, mas do que o Espírito Santo nos guia, nos orienta e nos instrui. Shalom!